Bom, pessoal, eu me chamo Saulo Viana, eu dou aula de Direito Constitucional e nesse bloco nós teremos a oportunidade de analisar duas questões de prova, todas elas versando sobre Direito Constitucional, mas duas questões que contêm erros. De outra maneira, nesse momento nós iremos analisar duas questões que foram anuladas ou ainda vamos analisar questões que poderiam ser anuladas por conta de algum erro que tenha acontecido. Essa é a razão de ser do programa Cadê o Erro? Então vamos aqui analisar cadê o erro de duas questões sobre direito constitucional. Vamos à primeira. A Constituição Federal não estabelece como condição de elegibilidade. Primeiro ponto, as condições de elegibilidade elas estão previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. E são elas, em resumo, nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, bem como a idade mínima. 35 anos para presidente, vice-presidente, senador, 30 anos governador, vice-governador, 21 anos deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, bem como juiz de paz e com 18 anos, vereadores. Diante dessa informação contida no artigo 14, parágrafo 3º, vamos analisar cada uma das alternativas. A questão que é o que não é condição de elegibilidade. Domicílio eleitoral na circunscrição é a condição de elegibilidade. Nacionalidade brasileira é a condição de elegibilidade. Regularidade fiscal não consta do artigo 14, parágrafo 3º. Sendo assim, não é uma condição de elegibilidade. Letra D. Idade mínima de 25 anos para prefeito. Também não é condição de elegibilidade. Sendo assim, nós temos duas alternativas corretas. Nós temos dois casos onde não estão inseridos, dois cenários que não estão inseridos como condição de elegibilidade. Vamos a outra questão de prova e encontraremos o erro por trás dessa questão. Já encontramos o erro dessa primeira questão e vamos ao erro dessa segunda questão. É uma questão da Banca CESP, prova da Câmara dos Deputados de 2014. À luz da doutrina atual relativa ao poder constituinte, julgue os itens a seguir. O poder constituinte reformador é implícita e explicitamente limitado. Então vamos analisar essa primeira parte. Poder constituinte reformador é o poder de reforma, é o poder de alteração da Constituição. Hoje o poder constituinte reformador, ele se manifesta basicamente através de emendas constitucionais. Essas emendas constitucionais, elas estão sim limitadas de forma explícita através das cláusulas pétreas explícitas, artigo 60, parágrafo 4º, mas também estão implicitamente limitados pelas chamadas cláusulas pétreas implícitas. Ora, por exemplo, não é possível que venha uma emenda a alterar o procedimento de criação de emendas, alterar o artigo 60, parágrafo 4º em sua redação inicial. Então essa, por exemplo, é uma cláusula pétrea implícita, mas poderíamos citar outras aqui. Então até aqui está ok. O poder constituinte reformador é implícita e explicitamente limitado. Ao passo que o poder constituinte originário, que é o poder de criação de instituição de uma nova Constituição, que dá origem, esse poder constituinte, a uma nova ordem constitucional, é ilimitado. Se parasse aqui, estava bom. O poder constituinte é ilimitado, não está sujeito a limitações. Só que, continua a questão, não devendo reverência ao direito anterior ou aos valores sociais. O problema é que não é incontroverso, melhor dizendo, é bastante controverso, essa característica de limitação do poder constituinte originário. Porque classicamente se defendia que o poder constituinte originário era ilimitado, não encontrava limite na ordem jurídica pregressa. Só que modernamente, e principalmente capitaneado pela doutrina, pela teoria justnaturalista, entende-se que sim, que o poder constituinte originário, ele deve prestar homenagem, ele deve analisar
o direito pretérito, e em especial os direitos humanos. Então, o poder constituinte originário não teria o condão de instituir uma nova ordem constitucional divorciada dos direitos humanos. Isso seria algo ilegítimo, isso seria algo que não poderia prosperar. Essa foi a razão que justificou a anulação dessa questão, porque a doutrina atual, mais do que dizer que é ilimitado, diz que o poder constituinte originário teria sim limitações de ordem principalmente sociológica, valorativa e axiológica. Então deveria sim observar direitos humanos em alguma medida já conquistados. Tudo bem? Então temos aí duas questões, pessoal, que encontram erros, né? Dentro das quais nós podemos encontrar erros, motivo por que foram elas anuladas, motivo que elas foram anuladas, e assim, aí que está o erro. O erro da primeira questão foi não observar o artigo 14, parágrafo 3º, que trata das condições de elegibilidade, aquelas condições imprescindíveis para que alguém possa se eleger, e o erro da segunda questão foi não estar atento às modernas doutrinas sobre o poder constituinte. E assim, eu me despeço e eu espero vocês em uma outra oportunidade, correção de algum exercício ou nas redes sociais. E assim, eu me despeço. Um grande abraço, meus amigos.